Eclesiastes, capítulo 11. Abra aí sua Bíblia. Eclesiastes 11. Você acha Salmos, Provérbios, depois é Eclesiastes. Lembra que nós estamos falando de semente. Se tem uma coisa que é poderosa para a vida do ser humano, é a semente. Veja que o agricultor, para colher grandes plantações de trigo, de soja, de milho, que é o forte aqui no Brasil, é mais a soja, açúcar, soja, ele tem que plantar. Se ele não plantar, ele não colhe. Então olha o que diz Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aí eu fiquei pensando nessa metáfora, porque é uma metáfora. Pega um copo de água e coloca o pão lá dentro. O que vai acontecer com o pão? As irmãs que trabalham na cozinha, que já são experientes. O que acontece com o pão? Ele fica esmiuçando, dissolvendo. Como você vai achar o pão que você colocou na água se ele vai dissolver? Fisicamente falando, o pão na água, ele vai ficar molhado, ele vai virar como se fosse um maná. Ele vai dissolver tudo. Só que o escritor está falando para a gente, que foi Salomão, que se a gente lançar o nosso pão, a nossa semente, sobre, até que seja o material que vai dissolver aquela semente, humanamente falando, depois de muitos dias, nós vamos achar. Ele está falando de uma semente espiritual, que nós temos que lançar através da nossa vida de obediência à palavra de Deus. Peraí, pastor, mas como que eu vou lançar, por exemplo, o meu pão no rio, que é água, né? Ou no riacho, ou no lago, e eu vou achar depois de tanto tempo? Porque a palavra está dizendo que o que eu planto, eu colho. Esse versículo significa falar para mim, para você o seguinte: planta que você vai colher depois de muitos dias. Você vai plantar, existe um tempo. Para colher cada semente que a gente plantou, tem que ter um tempo. Às vezes as pessoas querem plantar hoje e colher hoje à noite. Colher amanhã, até pode, se Deus permitir. Mas não é assim que funciona. A gente planta para colher lá na frente. A Bíblia diz que se a gente lançar o nosso pão, a nossa semente, a nossa fé sobre qualquer situação, aqui representada pela palavra águas, depois de muitos dias, nós vamos ver o fruto da ação da nossa semente que houve na colheita. Então, o que você planta, você vai colher. Se você viver plantando o bem, você só vai colher o bem. Vai ter situações difíceis? Vai. Situações adversas? Vai. Mas você vai colher. O escritor está dizendo para a gente: continua semeando. Não para de semear. Lança o teu pão. O que é o pão também? O pão representa muitas coisas. Espiritualmente falando, Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. Ele é a palavra que desceu do céu. Lembra? João 1, está escrito: o verbo se fez carne. A palavra, que significa verbo, se tornou carne na pessoa do Senhor Jesus. Então a palavra que você está recebendo hoje, ela vai se materializar dentro de você, se você crer. E a palavra, ela tem que se materializar. Lançar o pão sobre as águas, lança a tua palavra, lança a tua fé, lança a sua semente, mesmo que for num algo que você acha que não vai dar fruto, porque Deus vai fazer dar fruto. Veja o versículo seguinte: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe se mal haverá sobre a terra. Aqui a palavra de Deus está falando de comunhão, multiplicação. Aprenda a ter comunhão com as pessoas. Aprendamos a semear também na obra, na vida da igreja, na vida de quem não tem. Semear um alimento, semear uma oração, semear uma ajuda. Reparte. Esse reparte significa
a semente, ela é para ser partilhada, é para ela ser compartilhada, não é para você guardar para você a sua semente. Por exemplo, vou dar um exemplo do dizimista. A pessoa que ela é assalariada, ela não ganha muito, vamos supor, ela não ganha muito. Vamos supor que ela ganhe 2 salários mínimos, e deve dar em torno de 2.500. É muito? É pouco, humanamente falando. Mas ela pega aqueles 2 salários dela, que ela recebe, ela fala: peraí, a palavra me ensina que eu tenho que ser fiel no dízimo. Então, o que eu recebo, eu vou devolver a Deus o que é de Deus. Então, ela vai lá e separa o dízimo. Qual que é o dízimo de 2.500? 250. Então, ela separa os 250, põe o propósito dela: Senhor, esse é o meu dízimo. A sua palavra me ensina que eu tenho que ser disciplinista. Eu não posso deixar de semear porque eu não estou ganhando muito. Eu não posso deixar de semear porque o país está passando uma situação difícil. Eu não posso deixar de semear porque está tudo caro. Não, eu vou semear. Eu vou semear na obra, eu vou semear na minha igreja. Vou dissipar. Ela vai lá, pega o propósito 250, traz para o altar. O que ficou para ela, Deus vai fazer a multiplicação. O que ficou nas suas mãos, o que você tirou do que é de Deus, que você devolveu, não é dar. Na verdade, a gente só devolve o dízimo. A gente não dá o dízimo, a gente devolve. Porque Deus nos dá 100% do salário. Aí você consagra lá, mas tem que ser certo, não pode ser da sua cabeça o valor. Você tem que fazer a conta. Quanto que você ganha por mês? Você vai lá e faz a conta. Ah, mas eu sou profissional liberal, eu não sei quanto que eu ganho. Marca todo dia quanto que é a sua parte. No final do mês você fala: peraí, esse mês eu ganhei tanto. Então meu dízimo é tanto. Reparte com 7 até 8, porque não sabe se não haverá sobre a terra. O dizimista, ele tem que dizimar. Na época das vacas gordas, Isaac semeava naquela terra de Gerar, mesmo na época de crise. O dizimista, ele não para. Ele não olha, você vai falar já, ele não olha a dificuldade. O semeador, o ofertante. Quando você tem um pouco de comida lá na sua casa, e alguém bate na sua porta e fala assim: você tem um pouquinho de arroz para me dar? Você está semeando na dificuldade da vida da pessoa. Quando alguém chega na sua casa, um vizinho, um parente, uma pessoa que você conhece, que está passando uma dificuldade financeira, e a pessoa fala assim: você tem um pouquinho de açúcar? Você tem um pouquinho de café? Isso acontece também com a gente. A nossa vizinha lá, vira e mexe, ela está em casa, e às vezes a gente também vai lá. E sempre tem alguém oferecer alguma coisa um para o outro. A dona Janete. Um ajudar o outro. Reparte. Seja uma pessoa de visão, de multiplicação. Isso é didático. Se você aprender isso na sua vida espiritual, na sua vida financeira, profissional, no trabalho, sua vida vai mudar. Porque ele está dizendo: mesmo você não saber o que vai haver na terra, continua sempre semeando. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore caiu, ela ali ficará. Sabe o que significa isso? O que tiver que acontecer, vai acontecer. E você não tem o poder de mudar nenhum. Olha lá, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. As nuvens precisam ficar cheias para que a água caia na terra. E se não cair a água, não tem plantação que seja regada. Então, tem que acontecer o processo natural que Deus criou para que haja chuva. Hoje a gente saiu de casa, não sei se aqui choveu, mas lá em Guarulhos choveu bem forte de manhã. Bem forte. Deu uns 10, não, mais ou menos. Deu 10 minutos de chuva forte lá. Quando a gente veio pela Fernão Dias sequinho. Eu falei: ué, choveu em Guarulhos, mas não choveu em São Paulo. Mas por que existe o processo da chuva? Sem esse processo, os rios não encheriam, não haveria água para a gente beber, as plantações não seriam regadas. Então tem que existir o processo. Para a chuva cair, a nuvem precisa estar cheia. Para ela estar cheia, precisa existir o sol, que faz aquele processo de chupar a água dos rios, dos mares e formar as nuvens. E quando a nuvem fica pesada, cai. Ou seja, existe um processo, e você tem que respeitar o processo de semear. Nós temos que respeitar. O lugar que a árvore cair, ela vai ficar. Seja para o sul, seja para o norte, ela vai ficar ali. Ou seja, o que tem que acontecer, tem que acontecer. Mas eu preciso respeitar os processos quando eu quero chegar no propósito. Se eu quero me tornar uma pessoa próspera,
Eu preciso respeitar o processo da palavra, que me ensina a ser dizimista e ser oferta. Se eu não respeito esses processos, eu não vou ser próspero. Você está me entendendo? Para você chegar no propósito final, você tem que suportar o processo e cumprir o processo. Não adianta eu querer ser uma pessoa multiplicadora se eu não semeio nada. Não adianta eu querer ser uma pessoa formada se eu não tenho vontade de estudar. Você está me entendendo? Não adianta eu querer comprar uma casa se eu gasto tudo e não junto nada. Tem um processo. Eu preciso passar por esses processos. Eu preciso renunciar. Eu preciso dizer não para muitas coisas. Então, os processos existem porque Deus criou os processos. Olha lá, só chove quando as nuvens estão cheias. A chuva só cai na terra quando a nuvem enche. E outra, quando vem a chuva, a árvore cai mesmo, porque é forte. Amolece o solo e a árvore vai cair. Então existe todo o processo determinado por Deus. Por isso que Deus fala lá no livro de Eclesiastes, a mesma coisa, Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Porque são processos que Deus determinou e a gente não muda isso. Eu tenho que me enquadrar na palavra. Se eu quero prosperar, eu tenho que semear. Se eu quero ser um multiplicador, então eu tenho que ter processos na minha vida de ser multiplicador. Eu tenho que ter esse processo na minha mente. A minha mente tem que mudar e dizer: peraí, Senhor, a sua palavra diz o quê? A respeito de prosperidade. Vamos lá, filho, põe lá para mim. Marquei aqui, Provérbios 11, 25. Vamos lá, vamos entender qual é o processo que vai fazer a pessoa ser uma pessoa próspera. Porque tem que começar dentro de você. Se não começar dentro de você, não tem como efeito. Olha lá, 11, 25. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Nós estamos falando de semear. Para quem semeia, tem que ser o quê? Generoso. Só semeia quem é generoso. O que é o generoso? É o que dá com generosidade, que dá com alegria. É o que o apóstolo Paulo fala. O que semeia, semeia com alegria. O que semeia pouco, pouco vai colher. O que semeia muito, muito vai colher. Paulo fala isso lá no Novo Testamento. Mas olha o que Salomão ensina para nós. A alma generosa prosperará. Peraí, a alma está do lado de fora ou está do lado direito da gente? Então, para eu aprender a ser uma pessoa próspera, primeiro eu preciso aprender a ser generoso. Eu conheço algumas pessoas que são muito generosas. Muito generosas. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vejo essas pessoas passarem por crises graves. Mas sabe o que eu vejo? Eu não vejo Deus esquecer essas pessoas. Você conhece pessoas generosas? São pessoas que passam por crises graves, mas Deus nunca esqueceu delas. Deus não esquece do generoso. Mas o mesquinho é esquecido. O egoísta é esquecido. O que se prende no dinheiro é esquecido. Então o processo de prosperidade começa com a atitude da generosidade. Porque aqui Salomão falou muito claro: o próximo será generoso, vai ser muito bem. O generoso será próximo. E aquele que atende também será atendido. Ou seja, quem se prontifica primeiro a atender, o que significa a palavra atender? Ajudar, socorrer, auxiliar. Não é o que quer ser ajudado, não é o que quer ser auxiliado, não é o que quer ser socorrido, ao contrário. Então, para eu viver a prosperidade, eu tenho que ser generoso. Para eu ser atendido, primeiro eu tenho que atender. Foi o que Jesus falou quando houve uma disputa, pastor. Os discípulos, qual deles queria ser o maior no reino dos céus? Jesus falou assim: o que serve, esse vai ser o maior. Não o que quer ser servido. Por isso Jesus fez o lava-pés. A igreja Assembleia Adventista, ela faz esse processo. Tem um culto que é feito, só esse culto, lava-pés.
o pastor da igreja, o anjo da igreja, pega uma bacia com água, isso se não me engano é feito na Santa Ceia, e lava-se os pés de todas as pessoas. Quando Jesus fez esse processo, Pedro falou: Senhor, não, mas não é o Senhor que tem que lavar os pés, o Senhor tem que fazer. Generosidade, atender para depois ser atendido. As pessoas estão buscando muito o resultado final, sem buscar o resultado, a atitude inicial. Para eu prosperar, eu tenho que ser generoso. Para eu ser atendido, eu tenho que atender. Só se colhe se houver plantação. Só haverá colheita se há semente. Prosperando, continua. Quem observa o vento, filho, Eclesiastes 11:4. Pedi para você mudar, volta lá para Eclesiastes para nós. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca semeará. Olha isso aqui muda a sua vida se você entender. Vai mudar a sua vida. Quem observa o vento nunca vai semear. Ou seja, o que olha as dificuldades que está passando nunca vai conseguir se tornar um dizimista. Nunca vai ser um dizimista. Porque a pessoa às vezes faz assim: ixi, não vai dar. Então, primeiro eu vou receber meu salário, vou pagar todas as minhas contas. Se sobrar, eu disse: é o erro. Porque a palavra dízimo, ela vem junto de uma palavra chamada primícia. E primícia significa em primeiro lugar. O dízimo não é ser tirado no final do que você paga tudo e deixa para depois. O dízimo tem que ser tirado primeiro. Porque ele é da palavra primícia, vem junto da palavra primícia. E primícia é colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante para mim. Então o que é mais importante para mim? Pagar minhas contas primeiro sem dízimo. Aí que está o segredo espiritual. Por isso que Deus pediu os dízimos naquela época antiga, dos primeiros frutos da terra. Os primeiros frutos que descem na terra tinham que ser consagrados ao Senhor. Os primeiros animais que nascessem do rebanho tinham que ser consagrados ao Senhor. E não podia ser animal defeituoso, tinha que ser animal perfeito. Não podia ter pata quebrada, não podia ser com a pele machucada, não, tinha que ser perfeito. Tinha que ser tudo perfeito. Tudo arrumadinho, gente. Porque Deus quer receber o quê? O perfeito. Deus não quer de qualquer jeito. Veja lá alguém, senhor, você está precisando de ajuda? Algum carro? Ele deu licença, Fiat? Algum Fiat aqui de alguém? É um Palio. É um Palio? Não, ainda. O senhor quer colocar aqui onde está a cadeira? O carro do senhor? Por favor. Pode colocar. O senhor está difícil para quem mora aqui. Pode colocar aqui. Põe o seu carro aí. Então, gente, veja bem, se eu compreendo a palavra, se eu entendo a palavra e pratico a palavra, é claro que a palavra vai se cumprir na minha vida. Se eu entendo o que é dízimo, se eu entendo o que é primícia, eu vou. Mas se eu deixo isso último na minha administração financeira que eu faço, como que eu vou ser dizimista? Tira lá para mim, fica a cadeira, por favor. Ele tem um carro. Ele reclama, mas não fala do caminhão japonês que fica todo dia aqui na frente. E você vai falar com o japonês? O japonês não é. Eu tive que chegar aqui e pedir para o japonês tirar o caminhão todo dia na vida. Então, gente, eu preciso cumprir a palavra, obedecer, para que eu possa ver, se cumprir na minha vida, a promessa da prosperidade. Mas a maioria das pessoas estão assim, ó, observando. Ixi, está difícil esse país. Ixi, não vai dar para nada. Está faltando isso, está faltando aquilo. Está faltando aquilo outro. Não vai dar para dizimar esse mês. A igreja não pode contar o meu dízimo, porque eu não vou dizimar. A minha igreja não vai poder contar com a minha oferta, porque eu não posso ofertar. Está entendendo? Quem está entendendo? Deixa isso para lá, presta atenção nisso, não, porque isso aí vai ser muito.
nada com você. As pessoas vão brigar por lugar de carro na roda o tempo inteiro. Gente, se eu entendo a palavra e obedeço, é impossível eu não ser abençoado. Impossível. É impossível. Agora, se eu desprezo a palavra, se eu estou sempre observando o vento, olha como está forte o vento hoje. Nossa, que tempestade que eu estou passando na minha vida. Olha que dificuldade. Ai, meu Deus, não dá. Não tem como eu ser semeador. Porque eu estou pior que todo mundo. Esse é o pensamento do incrédulo. Porque o crente, ele pensa assim: eu estou numa situação difícil, eu estou passando um deserto, mas eu vou continuar obedecendo. Eu vou continuar semeando. Eu vou continuar compartilhando. Eu vou continuar abençoando. Eu vou continuar fazendo o que a palavra me diz. Então, quem observa o vento nunca vai ser um semeador. E o que olha para as nuvens nunca vai cegar. O que é cegar? Essa palavra cegar significa colheita. Se eu estou sempre olhando o que eu estou passando na minha vida financeira, eu nunca vou semear. Se eu estou sempre olhando a dificuldade, eu nunca vou colher então. Mas por que não colhe? Porque não há semente. Só há um jeito da pessoa não colher: se ela não semear. Porque quem semeia. Então Salomão, olha a sabedoria que tem na pessoa. Quem está sempre observando a dificuldade, nunca faz nada. Quem está sempre olhando o problema, nunca verá a solução. Essa é a diferença do semeador. Ele não olha o problema, ele olha a sua fé, ele olha a palavra. O que a palavra me orienta a fazer no deserto? Continuar fiel. O que a palavra me orienta a fazer? Perseverar. O que a palavra me orienta a fazer? Continuar servindo a Deus do mesmo jeito, na crise, na tempestade ou na bonança. Qual o problema? Quem observa o vento nunca vai ser. Por exemplo, a pessoa está lá na luta financeira, administrando o dinheiro dela. Só que ela tem um sonho de estudar. Ela tem um sonho de fazer um curso profissionalizante, de fazer até uma universidade, mas ela olha sempre o dinheiro, ai, não dá. Enquanto ela não for lá na faculdade, pagar o curso, pagar a matrícula, ela não vai estudar. Porque ela está sempre olhando a dificuldade, ela está sempre olhando o vento, ela está sempre olhando as coisas, e nunca vai conseguir se tornar um semeador, e muito menos uma pessoa que vai colher, porque falta o principal: a semente. Para existir colheita tem que haver semente. Diga, para existir colheita tem que existir semente. O que é o dízimo? É uma semente. O que é uma oferta? É uma semente. Amém? Então eu, como pastor, se eu não ensinar isso para vocês, eu sou cobrado por Deus, Deus me cobra. Filho, você tem que ensinar isso para Deus. E não é só o dízimo e a oferta, é na vida deles. Se a pessoa não for lá, por exemplo, o exemplo que eu dei do curso, fazer a matrícula do curso, ela não vai começar o curso. Se a pessoa, acho que a bicicleta ali caiu lá para a menininha se mexeu. Se a pessoa não for fazer a matrícula do sonho dela na escola, ela não vai estudar. Você está me compreendendo? Se você não for ver a casa própria, você não vai comprar. Você tem que vir e lançar lá a primeira semente, que é a sua fé. Então, para existir colheita, tem que ser sim. Eu quero dizer. Assim como tu, olha isso, não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Sabe o que significa isso? A gente sabe qual é o caminho do vento? Não. Primeiro, porque a gente não vê. Então ninguém sabe o caminho do vento. Quem sabe onde o vento começa? Aonde ele termina? Quem sabe? Qual médico que sabe? Qual cientista que sabe como é formado o osso dentro do vento de uma mulher grávida? Porque o osso, outro dia eu assisti uma reportagem que passou no Fantástico, ele é mais resistente que concreto.
concreto. Ele é muito forte a nossa estrutura. Pode ver que às vezes uma pessoa de 300 quilos, os ossos ainda continuam suportando a pessoa, com dificuldade para suportar. Então, imagine Deus formando os ossos de um bebezinho dentro de um ventre, de uma bolsa de água, e não fura a bolsa. O que é o útero? É uma carne, é um órgão, não é um órgão? O útero não é um órgão? É um órgão, é uma carne, e o osso não fura. Como que se forma osso dentro do útero? E só estoura a bolsa na hora certa. Que é o processo. Tem que ser explicado. Se o processo é quebrado, então a criança nasce prematura. Porque o processo foi quebrado. Então veja, Deus está falando, vocês não sabem nada. Desculpa assim. Vocês não sabem, nós não sabemos como que é o caminho do ventre. Nós não sabemos como se forma o osso no ventre da mulher. E nós não sabemos como Deus trabalha. O que a gente tem que fazer é semear. Porque nós não sabemos como Deus trabalha. Diga para essa pessoa que está falando assim, eu não sei como Deus trabalha. Mas eu vou ver. Esse é o segredo. Vem, Cauê. Amém, Maria? Esse é o segredo. Confiar no que Deus vai fazer. E ele vai explicar isso no próximo versículo. Olha lá, 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Pela manhã, sejam semeados. À tarde, não retire a mão. Continue sendo, põe a sua mente para funcionar no modo semeador. Eu sou o semeador, eu sou o multiplicador, eu sou o abençoado, eu sou a própria bênção. Foi isso que Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. Mas como vai ser uma bênção se não semeia? Como a pessoa vai ser uma bênção se ela não é semeadora? Não tem como ser. Por que Abraão foi uma bênção? Porque ele era semeador. Quando ele encontrou com Melquisedeque, quando voltava naquela guerra dos 4 reis contra 5 reis, a Bíblia diz que saiu um sacerdote de nome Melquisedeque, veio ao encontro de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão ofereceu para ele pão e vinho. E eles participaram daquele momento de comunhão, que representa o corpo do sangue de Cristo. E depois a Bíblia diz que Abraão deu os dízimos de tudo a ele, confiando no sacerdócio de Melquisedeque. Confiando naquele dia, o que Deus fez naquele dia. Isso fala em dia. Então Abraão era generoso, por isso ele se tornou pai de muitas nações. A Bíblia diz que dele sairia a semente. Mas como, pastor, ia sair dele a semente? Se a mulher dele não dava filhos, se Sara era estéril, eles lutavam há anos para ter um filho e não conseguiam ter um filho. Como? Porque através da generosidade dele, Deus abriu a madre de Sara e fez Sara ser mãe com 90 anos de idade. E Abraão tinha 100 anos. Então, Deus falando com ele de fertilidade, Deus falando com ele de generosidade, mas ele sem filhos. E naquela época, não ter filho era uma humilhação. A mulher era considerada humilhada, ela era considerada maldita se ela tivesse filhos com o homem. Hoje não, vivemos em outra época. Tem mulher que escolhe o Senhor. Tudo bem, ela é próspera do mesmo jeito, ela é frutífera. Mas naquela época, era uma vergonha para a mulher que não tivesse filhos. As outras riam, zombavam, diziam: você não dá filho para o seu marido. Então Abraão vivia numa época difícil, porque eles não tinham filhos, e era o sonho de Abraão. Teve um momento da vida de Abraão que ele falou: Senhor, como o Senhor disse que na minha casa vai ter herdeiro, se eu não tenho filho? O Senhor não me dá filhos. Mas a alma de Abraão era generosa. Até o dia que Deus falou: você vai colher de tudo que você plantou. E aí Deus deu a Abraão um filho, que é esse que nós estamos falando, o Isaac, lá, Gênesis 26:2. A generosidade começa dentro de você. E ela começa na alma. Ela começa na alma. Na alma da pessoa. Se a alma da pessoa não se tornar uma alma generosa, ela nunca será próspera. A prosperidade vem com a generosidade. Então o escritor aqui estimula
estimula a gente pela manhã semeia, à tarde não tira a tua mão, porque tu não sabes qual vai prosperar. Ou seja, nós não sabemos onde vai haver prosperidade, em que tempo vai chegar a prosperidade na nossa vida. Só que Deus manda a gente continuar semeando, não parar de semear, não parar de ser um multiplicador. Aí que está o segredo. Porque se você para, se eu paro, nós estamos impedindo. Por exemplo, tem pessoas que falam assim para mim, na igreja, dentro da igreja: pastor, eu sou dizimista, não estou vendo nada acontecer na minha vida. Que vergonha. Primeiro, você quem fala isso está afrontando a Deus. Porque quem criou o dízimo não foi o pastor. Quem criou o dízimo não foi o padre. Quem criou o dízimo foi Deus. E eu sabe para uma pessoa não falar isso, você não sabe o que você está dizendo. Você está anulando a própria bênção na sua vida. Porque Abraão teve que ser fiel a Deus para ser pai com 100 anos. Ele teve que esperar. Então a pessoa quer ser dizimista hoje, quer colher amanhã. Não é assim que funciona. A pessoa quer fazer o bem do próximo, já quer colher o bem hoje mesmo. Não é assim. A gente não sabe qual que vai prosperar. Se é essa ou a outra. Se foi a semente da manhã ou foi a semente da tarde. Ou se as duas vão ser boas. Mas nós sabemos que vai ser. Vai haver colheita. Mas no tempo do Senhor. A gente precisa entender o processo do tempo. O tempo não é nosso. O tempo é do Senhor. Ronaldo, você sabe quando que a dona Rosa vai sair do hospital? Mas não tem que fazer os processos para ela sair. Ela saiu, entrou aqui, daquele dia, o meu irmão, com a menina lá, como que ela chama? A Bruna. Nós evangelizamos, falamos do amor de Deus para ela. Depois de uns dias a dona Rosa voltou. E agora? Continuar os processos. Tem que lutar, tem que perseverar, até receber a cura que Deus tem para vida. Então nós temos que perseverar. Amanhã vai fazer angioplastia. Amanhã vai ter um estente. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje. A gente só tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, cabe a nós fazermos. Porque Deus fará a parte que cabe a Ele. Se nós não entendermos, ser semeador é uma coisa que compete a nós. Deus não vai semear para mim. Deus não vai semear para eu. Eu que tenho que semear. Eu que tenho que fazer. Você vê que ele falou aqui: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Tem muita gente retirando a mão das coisas de Deus. Retirar significa inteiro, dobrar para trás, voltar atrás, deixar de fazer o que sabe que tem que ser feito. E isso é o que traz uma perda na vida da pessoa. Quando a gente sabe o que tem que fazer, não faz. Num relacionamento amoroso, se uma das partes não faz o que tem que fazer, o relacionamento não vai para frente. Se no contrato de trabalho entre um patrão e um funcionário, se um deixa de fazer o que tem que fazer, o contrato não vai para frente. Ou o funcionário sai do serviço, ou o patrão dispensa o funcionário.